Vida longa e próspera e paz, amor, galera. Vamos para mais uma aula de história. Se bem que aqui vai ter um pezinho na filosofia, mais a minha área. Gente, vou falar um pouquinho aqui, né, dando sequência, questão do iluminismo. Vou falar aqui um pouquinho sobre um pensamento muito forte, né? O pessoal às vezes fica muito em dúvida. Eles perguntam, no iluminismo havia um ateísmo, né? O não acreditar em Deus, negar a presença de Deus? Cara, na verdade, nós temos que entender que uma ruptura de mentalidade é muito complicada, né? É um processo que não acontece de uma hora para a noite, dificilmente, pelo menos. O iluminismo ele vem de toda uma tradição, tanto que muitos iluministas defendiam a permanência, a existência de um rei, porque para eles era inconcebível, né, um líder, né, que fosse o rei ali, embora alguns já chegavam à ideia de uma espécie de democracia, começava a se formar sobre isso, mas muitos ainda tinham a questão ali da figura do rei, né, de um líder que representasse a união, né, da população, do Estado. Por quê? Porque é uma ideia de mentalidade difícil você conceber coisas novas em si. Então, o que vai ter? No iluminismo, eles começam, os pensadores iluministas, eles trabalham uma ideia que vai ser conhecida como deísmo. Deísmo. O que vem a ser o deísmo? O deísmo é uma ideia baseada nos pensadores gregos, né? Vamos começar ali com Platão. O Platão, quando ele vai trabalhar o seu pensamento de que para ele a razão é capaz de explicar tudo. Como que ele concebe isso, né? A razão. Ele vai explicar que tudo que existe foi construído por um ser, uma divindade, o demiurgo. Esse demiurgo é uma entidade criadora que criou todo mundo e ele cria o mundo de uma maneira racional, de uma maneira lógica, de uma maneira que o mundo, tudo tem uma explicação. Então ele usa essa linguagem, né, de falar. Muitos acreditam que ele nem acreditava nessa questão religiosa, mas só alguma forma, porque os gregos falavam em formas mitológicas e a filosofia nasceu do mito. Então você acredita que era uma linguagem metafórica dele para falar dessa criatura, né, o demiurgo, como um ser que organiza o mundo racionalmente, então que o mundo todo é pensado de maneira racional. Depois, um discípulo de Platão, o Aristóteles, né, seu grande discípulo. O Aristóteles, ele é um cara que vai trabalhar dentro das questões que o mundo é racional, tudo, ele vai trabalhar em várias áreas. De uma delas, ele trabalha a questão da alma. O que é a alma para o grego? Alma é aquilo que vem da mesma palavra que significa anima, né? Animação. Aquilo que nos faz viver. Então ele questionava sobre a alma humana para tentar entender o quê? O que nos move? O que faz o ser humano viver? Então, quando ele questiona a questão da alma, ele não está falando de uma questão religiosa, mas sim da razão da nossa vida. Dentro disso daí, né, da concepção, o Aristóteles, pessoal, ele trabalha na questão do que seria a alma, por que a alma é movimento. Porque ele fala, todos os seres vivos movimentam por si só. Uma planta, por exemplo, ela se movimenta, e não é do vento. Ela se movimenta porque ela cresce tanto para cima em busca da luz, como para baixo com as suas raízes. Então ela tem um movimento. Então todo ser vivo é digno de movimento. Tanto que na Idade Média, baseado no pensamento do Aristóteles, acreditava que o ímã era um ser vivo, né? Porque o ímã se movimentava. Então chegava a acreditar que o ímã era uma espécie de ser vivo até. Mas enfim, o Aristóteles, né, ele busca dentro da razão de compreensão e faz, peraí, se tudo que se movimenta tem um princípio. Se eu vejo um carro se movimentando, eu tive um momento que alguém que estava em movimento foi lá, ligou o carro e saiu. Então, um movimento sempre é causado por outro. E aí ele vai no questionamento. Mas se sempre o movimento é causado por um outro antes, e se eu for voltando atrás, eu vou chegar num ponto? Sim. Na concepção dele, ele fala, tem que ter um princípio de tudo, tem que ter algo que começou todo o movimento. E se esse algo foi quem começou todo esse movimento, esse algo é fixo, é imóvel. Se ele é imóvel, ele não precisa se movimentar, ele é perfeito, porque ele tem a perfeição de ficar imóvel, ele não precisa se movimentar para acontecer as coisas. Então, existe, ele vai chamar de motor, né, imóvel, motor móvel e motor primeiro, que é justamente aquele ser que deu origem a tudo e que fez tudo a partir de então se movimentar. Ele deu início ao desencadeamento de tudo aquilo que vai ser a alma, né, o desenvolvimento, a vida. Dentro dessa concepção do Platão ali,
de um ser que criou um mundo racional, bem organizado, e por isso que a nossa mente é capaz de compreender o mundo. E dentro dessa visão de Aristóteles, do motor imóvel, daquele que deu início a tudo e agora tudo funciona por si só, os pensadores do iluminismo vão criar essa concepção deísta, muito influenciado pela ciência, principalmente a física de Isaac Newton. Porque quando Newton explica o funcionamento do universo, ele explica o funcionamento mecânico do universo, ou seja, cada parte do universo está muito bem construído, como se fosse um relógio, bem peça por peça, e alguém construiu esse relógio, deu corda e agora as coisas funcionam por si só. Porque a física de Newton explica isso, como que o mundo funciona por si só. Então o Newton ele era deísta, ele pregava justamente, olha, existe um Deus, esse Deus é o princípio de tudo que organizou o universo muito bem elaborado dentro das leis da física e agora as coisas funcionam por si só. Então vem um questionamento, se esse Deus ele organizou tudo, ele é o princípio de tudo e tudo funciona agora independente dele por si só, para que eu vou rezar para ele? Ele não vai interferir. Ele não vai mudar em nada, porque agora as coisas funcionam por si só. É sequências uma coisa da outra. Então, dentro dessa concepção, é que os iluministas pregavam, então, do fim da igreja. Olha, não precisa, a igreja simplesmente ela é um meio de manipulação. Tanto que eles eram críticos ferozes em relação à questão religiosa da igreja. Eles não negavam a figura de Deus em si, mas eles negavam esse Deus da revelação, esse Deus que você precisa rezar, esse Deus que você tem que obedecer. Não. Eu simplesmente tenho que saber que ele existe, que ele é o criador de tudo e que agora as coisas funcionam e que cada ato tem uma reação. Né? Olha aí o pensamento do Newton, né? Ação e reação. Então, isto é, de maneira geral, o deísmo. Pensamento forte no iluminismo e que mais à frente vai se desenvolver naquilo que conhecemos como o ateísmo moderno, a negação de Deus. O ateísmo moderno ele nasce no grande terremoto de Lisboa. O grande terremoto de Lisboa foi justamente bem no momento que as pessoas estavam nas igrejas rezando, houve um forte abalo sísmico, muitas pessoas ali morreram, e aí surgiu o questionamento. Poxa, mas as pessoas não estavam no lugar mais seguro para estarem rezando a Deus? Elas não eram pessoas fiéis, devotas? Por que então elas foram as principais vítimas? Porque o cara que não foi na missa se salvou. Ele não estava lá dentro do prédio que caiu. Então surgiu esse questionamento, mas o que é isso? Deus puniu quem vai para a igreja, quem é religioso, quem seguia as ordens. Então esse daí é que traz aí depois os pensadores, impulsionados por essa ideia de deísmo, até mesmo a começar a negar essa existência de um Deus mesmo como criador de tudo, um princípio de tudo, né? E aí que você começa a ter o desenvolvimento do ateísmo, tá? Então, pessoal, espero ter sido claro aí para vocês, tá? Sobre o que é o pensamento iluminista ali, sobre acerca da questão religiosa de Deus, tá? Falou, galera, até mais.